Tudo bem? Sou Roberta de Carvalho e venho mais uma vez aqui. Tô dando continuidade naqueles vídeos a respeito de nossos sentimentos emocionais, que são gatilhos para algum tipo de doença física. E aí eu peguei pela terceira lei, que é a lei dos folhetos germinativos. No último eu falei do endo e hoje eu vou falar do meso, tá? E no próximo a gente vai falar do ecto, prometo. Bom, lá na embriologia, o nosso óvulo, quando ele foi fecundado e ele teve toda a fase de crescimento, né, celular, ele tem uma fase que ele cresce esses três tecidos, e o meso tá ali nesse tecido que eu tô falando. No nosso corpo, no corpo do ser humano, esse meso pode se dividir em dois tecidos, que para a medicina germânica a gente vai titular de meso antigo e meso novo. Se vocês pesquisarem mais na internet, tem pessoal que já tem um pouco de informação, alguns tecidos vão ser formados por esse tecido chamado de meso antigo, e outros tecidos vão ser formados através do meso novo. O meso antigo seria, então, uma parte mais primitiva do nosso cérebro, com os seus sistemas que são regidos por ele. Então, nós estamos falando do cerebelo, mas a gente vai falar sobre ele num outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre o meso novo, mas eu precisava localizar vocês. O meso novo, ele vai construir o que no nosso corpo? Ele vai construir basicamente três sistemas: o sistema esquelético, o sistema muscular e o sistema de articulação. Esses três sistemas, eles andam juntos, eles são a parte de constituição do nosso corpo, é que dá toda a sustentação do nosso corpo, o movimento do nosso corpo. E qual é o sentimento que está acoplado a esse tipo de folheto? Esse folheto depende de qual tipo de sentimento para ele mostrar algum tipo de manifestação de contrariedade. É de contrariedade. A gente só manifesta problemas no nosso corpo quando a nossa mente foi contrariada. Mais uma dica aí, tá bom? Então, lá, qual é o sentimento que o meso vai estar relacionado? São sentimentos de valorização. Agora pensa, nós estamos numa fase mais mental de que poderia existir no mundo. Tudo hoje é para pensar. Todo mundo fala o que quer, escuta o que não quer e pensa, gatilha. E o que tá mais gatilhando as pessoas hoje? A parte de valorização. Quem é você? Quanto você vale? O que você faz? Né? A gente tá... as terapias que usam a PNL como base, tratamentos e orientações de vida, de coaching, terapias energéticas, a gente vai sempre bater na tecla de valorização. Então imagina que esse é o tecido que você vai ver mais gatilhos no seu corpo. E o mais interessante, lembra que no endo eu estava falando de 3 meses antes? Aqui neste, pode ser no mesmo instante. A hora que você pensou, já aconteceu. Essa é a mágica da medicina germânica, porque você pensa, acontece. Na questão de valorização, é na hora. Então vamos supor, eu sempre brinco, o pessoal que me conhece das aulas de germânica, a respeito de quando você bate o dedinho do pé na cama. Olha, gente, não é doença, né? É bater um dedinho do pé, machuca pra caramba. Tá relacionando o que ali no dedinho do pé? O osso, a musculatura e a articulação. Né? Então, o que aconteceu para você bater o dedinho no pé? A cama estava lá todo dia, ela está lá todos os dias, já faz anos, no mesmo lugar, na mesma posição. Mas aquele dia você resolveu bater o pezinho, né? Você resolveu bater o pezinho, não aconteceu de você bater o pezinho. Qual foi o gatilho, qual foi o pensamento que você teve naquele momento e que bateu o pezinho foi o jeito do seu corpo falar assim: ô, pensa no que você está falando, pensa aí no que você está pensando. É mais ou menos isso. Mas vamos lá, que a gente está construindo uma ideia, certo? Vocês já estão entendendo mais ou menos como funciona a germânica? Ela é uma ideia, ela é um norte, lembra que eu falei? É como se fosse uma bússola, norteando qual é o seu pensamento, e o seu corpo tem lá tipo um termômetro, né? Para mostrar, olha, tá fazendo demais, olha, tá fazendo de menos. E é por aí, esse mais e menos, ele vai de acordo com o tecido. Vamos lá, o meso, que é de valorização, ele é dividido no meso novo, né? Que é de valorização, ele é dividido em 3 sistemas, não é? O ósseo, o articular e o muscular. Então, nesse termômetro de quando tá muito quente ou não,
do nosso corpo, a gente pode perceber que se se o gatilho emocional, você sentiu ele de uma forma muito violenta, você vai ter um problema no osso. Então vai ter uma fratura, você vai ter degeneração no osso. Então a gente pode até falar aí das doenças dos ossos, né? A gente tem a osteopenia, a osteoporose. E aí essas doenças, em cada fase que ela manifesta, lá naquele vídeo falando de cura, pode ser cicatriz ou cura, lembra? Mas vamos lá. Então, se o seu gatilho emocional foi muito violento para você, foi de desvalorização muito forte, colocou você lá embaixo do tapete ainda, apalpou assim para ficar mais profundo lá dentro do buraco, então você vai ter algum problema no osso. Se foi médio, mais ou menos, eu me senti mal, mas eu dei a volta por cima, eu xinguei menos... Então, eu vou ter problemas articulares. E olha aí, a minha área é articulação, lembra? Eu sou especialista em articulação da cabeça. Mas a gente tem articulação no corpo inteiro. Entre os ossos tem articulação, né? Junção de dois ossos é uma articulação. Pode ter todo o sistema, como a gente está acostumado a ver, do ombro, da articulação da cabeça ou do joelho, do fêmur, né, ali do quadril, como pode ser uma articulação do dente, no dente com a mandíbula e maxila, também é uma articulação. Pode ser a articulação entre os ossos da cabeça, tem aqui uma sutura, que também é considerada uma articulação. Existem articulações que são rígidas, semi-rígidas e totalmente móveis, que são as articulações tipo do ombro. A mais móvel é da articulação da boca, que ela, além de abrir e fechar na rotação, ela translada, ela movimenta de posição no osso temporal da cabeça. Mas isso é muito específico, eu só quero que vocês pensem, não precisa ter conhecimento de anatomia, de medicina para entender medicina chinesa. Olha, tanta medicina que até eu me confundo. Não precisa ter conhecimento de nada para vocês entenderem a germânica. É vocês entenderem como que o corpo funciona, simples e só. Então, se o gatilho foi mais ou menos, então você vai ter um problema articular. E se você tiver um problema um pouco superficial, mas machucou, né? No meu nível de valorização, aí você vai ter uma dor muscular. Então pensa aí, tem torcicolo, torções, né? Batidas, contusões e outras doenças também, que a gente tá aqui só generalizando de coisas de trauma, tá? Mas se tá no músculo, se tá na articulação ou se tá no osso, pode perguntar para o seu corpo o que aconteceu aí. Se não foi naquele momento, uma semana antes, umas horas antes, porque os sintomas do tecido meso novo, eles são bem rápidos para acontecer no nosso corpo. Pra gente mostrar e a gente mudar logo o nosso pensamento, porque se não mudar o nosso pensamento, vai gatilhar de outra forma. Porque nível vital, ele é um sentido bem mais profundo, né, do nosso pensar também. Um sentido de valorização, ele altera, dependendo da área que você tá, do crescimento intelectual que você vai adquirindo, você vai mudando a sua valorização, não vai? Então, é por isso que é muito mais gatilhado nos músculos, nas articulações e nos ossos, os problemas de valorização, tá bom? Então, eu trouxe para vocês mais uma noção aí de qual é o tecido e qual é o sentimento e dando umas dicas de como pensar. Não ficam aí preocupados não que vocês têm que saber anatomia, que vocês precisam saber fisiologia. É lógico, se puder estudar um pouquinho o que tem na internet, em vídeos, em livros também, até... O que eu falo é o seguinte, o Hammer, ele explicou a medicina dele baseada nos conhecimentos que a gente tem até o ensino médio. Então, em qualquer cursinho, em qualquer vídeo para vocês aprenderem o Enem, na parte de biologia e fisiologia humana, vocês vão entender o Hammer. É bem tranquilo, é bem fácil, tá ao alcance de todo mundo, tá bom? Por isso que eu venho aqui falar para vocês, sem medo de que vocês não me entendam, tá bom? Um beijo grande. Compartilha o meu canal, dá um joinha no meu vídeo para eu continuar aqui, tá bom? E eu vejo vocês no próximo. Um beijo enorme. Eu sou a Roberta de Carvalho e até o próximo. Um beijão. Tchau, tchau.